Eu preciso aprender um pouco aqui e um pouco ali. Aprender de Deus, estar firme no Senhor. Começando mais uma sexta-feira, levando para vocês aqui na comunidade do God esta programação de todas as sextas-feiras. Nós estamos com um compromisso aqui diante de Deus, trabalhando para o reino de Deus, levando a informação da palavra de Deus, aquilo que Deus quer que a humanidade verdadeiramente conheça. A humanidade seja divertida, ensinada, instruída e orientada. Então, nesta noite, cumprindo a obra, o chamado, o ofício, a incumbência que Cristo enviou, nos dando para levar ao povo a ordem de ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém, nesta noite, como é de costume todas as sexta-feiras, aqui na minha comunidade, aqui com você, meu vizinho, minha vizinha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos aqui, toda sexta-feira, estamos aqui levando a palavra de Deus, levando o ensino, a orientação. Muitas vezes as pessoas não entendem porque não param para refletir, não param para analisar o que se fala, né? E muitas vezes alguém até entende e pensa que estamos aqui para desfazer de alguém, criticar, condenar, julgar, não é? Não, isso não é o meu trabalho, isso não é o trabalho do povo de Deus. É levar a palavra de Deus, é ensinar, é orientar, instruir. É um pouco difícil de fazer esse trabalho? É. Por quê? Porque você vai ter que condenar a obra, a prática, o entendimento, o conceito das pessoas que estão vivendo os seus caminhos pensando que é perfeito. Mas não é eu que condeno, é a palavra que eu prego, é a palavra que nós levamos, esta palavra que reprova, esta palavra que condena, esta palavra que mostra ao homem o seu erro, mostra ao homem o abominável, mostra ao homem aquilo que o reprova na presença de Deus, vivendo tal prática, tal caminho, tal conceitos, tal direção. Mas nós, como os mensageiros da verdade que liberta, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, que é as boas novas de salvação, mostrando ao mundo o caminho, a esperança, a luz, a verdade, a vida, para o homem desfrutar na eternidade, para o homem ter uma reconciliação com Deus, para o homem estar na bênção de Deus, sair da maldição. O Evangelho ele mostra isso ao homem. E tudo aponta para Jesus. Tudo em relação a Deus aponta para Jesus. Jesus é o alvo da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho propaga Cristo como esperança, como meio, como saída, como solução para nós, seres humanos, carentes, dependentes, necessitados da glória, do favor, da misericórdia de Deus. Então, nesta noite, estou aqui com esse compromisso, vos levando a palavra, vos levando a informação de Deus. Informação essa que a humanidade precisa ouvir, porque não tem outra forma de conhecer a verdade de Deus, senão pela mensagem do Evangelho. Não tem outro meio de você conhecer a verdade se não for pela mensagem do Evangelho. Não tem outra forma de você encontrar o caminho para Deus, chegar a Deus, se não for através da mensagem do Evangelho. Precisa você ouvir, ser instruído, orientado, ensinado, para você conhecer o caminho, a verdade e a vida. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que Deus
ao longo da história, tem levantado homens para pregar esta palavra. Homens que são perseguidos, homens que são mortos, homens que são mal interpretados, homens que são desprezados, por levar a palavra de Deus, que aborrece o mundo, que vai de encontro aos conceitos do mundo, que condena as práticas do mundo, que reprova o estilo de vida do mundo. Por isso que esses homens têm sido perseguidos. Por isso que a palavra de Deus não é aceitável no meio da sociedade. Porque a palavra de Deus, ela reprova. A palavra de Deus, ela condena as práticas das trevas. E quem Deus chama para pregar essa palavra, Deus avisa. Jesus orientou os seus discípulos quando ele levantou para pregar a palavra. Jesus disse: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão expulsos de determinados locais, vocês serão mortos por causa do meu nome, por causa da verdade, por causa da posição que vocês tomam, que não é a posição que o mundo está vivendo. É uma posição que vocês estão em mim, que é contra o mundo. E todos aqueles que vivem no curso deste mundo, vai em direção contrária a vocês. E vocês, com essa mensagem, vão aborrecer o mundo, porque a mensagem de Deus não agrada a multidão, não agrada o mundo. E essa mensagem nós temos que levar, porque a graça que há em nós nos dá a força, nos dá a capacidade, nos dá a ousadia para levar essa palavra. O próprio Jesus está no seu povo, para que o seu povo seja mais que vencedor. Por isso que a palavra de Deus, ela diz, Jesus, em determinado momento, ele disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: vocês também vencerão, porque aquele que está em mim é mais que vencedor. E nesta noite eu quero levar essa mensagem para você, para que você também seja mais que vencedor, para que você saia dessa vida de derrota, decepção, de desilusão, de vidas, dessa vida vazia, desta vida amargurada, desta vida angustiada. Você não vai ser através do teu amigo, não vai ser através do teu dinheiro, não vai ser através de nenhum político, não vai ser através de ajuda de nenhum homem que você será vencedor. É Cristo Jesus quem vai te fazer mais que vencedor. Por isso que você precisa crer, se converter a Jesus, para que você seja mais que vencedor. Mas você tem que ser consciente e ser advertido da verdade. Todos aqueles que estão sem Cristo já estão em derrota, já são derrotados, já estão em maldição. Ainda que tenham casa, carro, ainda que tenham posições, ainda que tenha isso, aquilo outro, todos que estão neste mundo sem Jesus estão em maldição, perdidos, julgados, condenados, porque só em Jesus que o homem pode tornar nova criatura, mudar o seu destino, a sentença e a sua situação que estão diante de Deus. Só através de Jesus. E esse é o meu trabalho aqui nessa comunidade do Bode. Você, meu amigo do Face também, que sempre acompanha meus trabalhos, que coloco ao vivo aqui na live, aqui no Face, na minha página, Evangelista Wellington Ramos. Esse trabalho que eu faço é para divertir você, é para levar você ao conhecimento de Deus, diante de tantas coisas que você ouve, que você é ensinado, que você é orientado, que você é convidado a dar atenção, coisas que muitas vezes são vãs e coisas que são importantes, mas você tem que buscar o mais importante da sua vida, é buscar comunhão com Deus, e esta comunhão você não tem por nenhum outro meio nem caminho. Jesus é o caminho,
Jesus é o meio, Jesus é a verdade, e sem Ele ninguém chegará ao Pai. Portanto, meu amigo, entenda o que se faz aqui toda sexta-feira. É um trabalho de informação, é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho onde nós levamos aqui, não é uma palavra para condenar ninguém, nem para desfazer da religião de A, B ou C. É um trabalho que nós levamos para levar a verdade a todos que precisam conhecerem esta verdade para que sejam libertos. Irmão Wellington, liberto de quê, irmão Wellington? Irmão Wellington, a minha vida é tranquila, não devo a ninguém, não faço mal a ninguém, ninguém está querendo me matar, ninguém está querendo nada de mal comigo. Eu sou uma pessoa que vou até para a religião, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que ajuda até o próximo. Irmão Wellington, eu não faço mal a ninguém, eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita, eu tenho uma religião onde eu ando dentro da religiosidade praticando bem. Isso é bom, isso é importante, mas não é isso, não é esse o meio, não é esse o caminho que levará a Deus, que levará você a Deus, para você receber e obter o perdão de Deus, para ser justificado e não sofrer a condenação, saindo deste caminho que está todos indo para o tribunal divino. Você pode ter tudo, pode estar tranquilo, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa boa, porque tem pessoas de caráter, tem pessoas que praticam o bem independente da religião. Eu chego até a dizer que tem pessoas da religião católica, eu chego até a dizer que tem pessoa da religião evangélica que tem mais caráter e tem mais atitude de integridade do que muitos da religião evangélica. Eu chego até a dizer isso, porque não importa a religião, Deus não faz o homem chegar a Ele através de religião, não porque você tem que ser crente da igreja evangélica. Quem disse isso? A igreja evangélica é uma instituição religiosa, como qualquer outra. Assembleia batista, assembleia católica, espírita, testemunha de Jeová, mormon, tudo é religião. Tudo ensina ao homem o bem, tudo ensina ao homem chegar a Deus. Todas essas religiões ensinam as pessoas a praticar o bem, amar o próximo. Verdade ou mentira? A pessoa que está dentro da religião católica, ela está aprendendo a fazer mal a alguém, ela está aprendendo a servir a Deus, ela está aprendendo a praticar o bem, como também a pessoa que está dentro da religião espírita. Ela está lá sendo ensinada para fazer o mal a alguém? Não, ela está aprendendo a servir a Deus, ela está aprendendo a fazer bem o próximo, ela está aprendendo a que ela tem que praticar o bem para justificar o seu erro. Todas as pessoas que estão dentro de religião, seja essa religião qual for, estão sendo ensinadas para o bem. Só que este bem, aos olhos de Deus, não faz o homem chegar a Deus. Porque essas religiões ensinam cada conceito aos seus adeptos que contrariam a verdade de Deus. Deu para entender? Porque a questão do homem se reconciliar com Deus não é ele ser bonzinho, não é ele praticar caridade, não é ele entrar numa religião, seja ela qual for. O mundo vive a religiosidade. O mundo é cheio de religiões. Tem uma para cada tipo, cada gosto. Mas o que eu quero dizer a você, meu vizinho, meu amigo, independente da religião que você seja evangélica, católica, espírita, testemunho de Jeová, budista, xiita, mormon, não importa. A religião separa, a religião divide, a religião
leva as pessoas a serem exclusividade. A religião leva as pessoas a se julgarem melhor do que a outra. E Deus não deixou esse caminho para o homem chegar a Ele. Não é o caminho da divisão. Não é o caminho da intriga, da disputa. O homem, todo ser humano, ele só chegará a Deus através do único caminho, a única porta, o único meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele. E isso teve um ato muito glorioso de Deus, para Deus dar ao homem esta oportunidade. Foi um ato glorioso de Deus, que a gente não pode compreender porque Deus fez isso. Na sua ação de amor ao ser humano, Deus abriu uma porta para o homem entrar na presença dele novamente, que estava afastado, que estava separado. Na sua graça, no seu amor, Deus abriu um caminho, estabeleceu um meio para o homem voltar a Ele novamente, que estava afastado, separado. Este meio, este caminho, não é religião alguma, não é igreja alguma. Deus não deixou igreja como caminho. Deus não deixou religião como caminho. Deus não deixou homem, líder religioso, como caminho. Deus não deixou a atitude do bem do homem como caminho para chegar a Ele. A boas obras, a caridade, a religiosidade. Não, gente. As pessoas precisam ser advertidas e ensinadas. As pessoas precisam ser orientadas. Porque se não tiver esse conhecimento desta verdade, muitos continuarão perdidos, presos, julgados, condenados, indo a juízo, nesse caminho que estão, pensando que é a verdade, pensando que é o caminho da salvação, pensando que é o caminho para Deus. Só que não, o caminho para Deus é Jesus. A verdade para você ser liberto é Jesus. A porta é Jesus. A graça é Jesus. O amor é Jesus. A misericórdia de Deus é Jesus. O perdão de Deus é Jesus. A paz de Deus é Jesus. Não tem nada fora de Jesus. Para o homem chegar a Deus, ele precisa de Jesus. Ele pode ser a pessoa mais religiosa que for, mais bondosa, mais caridosa, pessoas que ajudem outra, mas isso não livra ela do seu pecado, isso não justifica ela, isso não torna ela isenta de pecado. Ela é uma pecadora, ela está afastada, a sua natureza corrompida, a sua natureza deturpada, a sua natureza está em conflito com Deus por causa do pecado. Ainda que ela faça o que fizer, ela está com o entendimento corrompido. Só Jesus Cristo pode restaurar a tua vida, o teu entendimento. Só Jesus Cristo pode te tornar uma nova criatura. Só Jesus Cristo é quem pode mudar o nosso destino e a nossa sentença. Só Jesus Cristo é quem pode nos reconciliar com o Pai, Deus. Esse Deus invisível, que nunca foi visto por homem algum, esse ser glorioso e soberano, que veio, que criou todas as coisas, inclusive o homem, esse ser magnífico, esplêndido, fantástico, chamado Deus, que é único, é singular, é exclusivo, não há outro, só há um Deus, que Ele é um ser invisível. Por isso que não se deve adorar a Deus em forma de imagem de coisa alguma, porque Deus não tem aparência. Deus é espírito. Por isso que não se deve prestar adoração a Deus em nenhum lugar, em forma de nenhuma imagem, nenhuma estrutura física, porque
é espírito e os verdadeiros adoradores têm que o adorar em espírito e em verdade. Deus é muito maior do que este mundo, do que este universo. Deus é muito maior do que o infinito, porque Ele criou o infinito. Então logo não se deve adorar a Deus em lugar algum, porque não é o lugar onde Deus está para ser adorado. Deve-se adorar a Deus no seu espírito, porque Deus é espírito e quer ser adorado pela sua criatura em espírito e em verdade. Não uma adoração material, não uma adoração exterior, mas uma adoração no seu interior. Adore a Deus no seu espírito. Deus está em ti. Deus está em ti. Deus, Ele quer ser adorado pelo seu povo em espírito e em verdade. Não pelo povo pagão que adora a Deus através de estrutura física, através de estrutura geográfica. Adoram a Deus através das coisas criadas que Ele criou, de homens, répteis, animais, astro. Adoram a Deus como se fosse a natureza. Esse povo não tem entendimento de Deus, mas Deus quer ser adorado por você. Mas isso, quando você tiver um entendimento esclarecido, Ele quer esclarecer você, Ele quer dar conhecimento a você dele, Ele quer que você conheça Ele, para você saber como adorar, para você saber o que é ser adorador, para você saber o que é adorar a Deus, o que é crer em Deus, para você contemplar o que Deus fez por você. Aí você vai adorar verdadeiramente no teu interior. Você não precisa de um culto para adorar a Deus. Você não precisa de um local para adorar a Deus. Você não precisa fazer alguma coisa para o povo ver para adorar a Deus. Você adora a Deus toda hora, no seu interior, no seu espírito, na sua mente, aonde tiver. Você está reconhecendo que você é uma criatura dependente, carente, necessitada de Deus. Só acordou porque Deus permitiu. Só foi trabalhar porque Deus permitiu. Só voltou para o trabalho porque Deus permitiu. Só tem uma família porque Deus deu. Só comeu hoje porque Deus que dá o alimento. Só tem saúde porque Deus que dá saúde. Só tem livramento porque Deus que dá o livramento. Porque você, quando entender quem é Deus e a sua necessidade de Deus, aí você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Esse Deus glorioso que o homem nunca viu. Aleluias, aleluias. Esse ser que é um ser soberano, que é o Criador de tudo e de todos, que Ele criou essa criatura chamada ser humano para ter uma relação pessoal com Ele, porque Ele é um ser pessoal. Deus não é uma coisa inanimada, Deus não é uma coisa inexistente, Deus não é uma coisa sem razão e sem entendimento. Logo Ele criou uma criatura racional inteligente, então Ele é um ser racional inteligente, porque Ele quer receber a adoração dessa criatura com inteligência. Ele quer um culto racional, Ele quer um culto com entendimento, Ele quer um culto com pessoas que conheçam, entendam e tenham sabedoria para adorá-lo verdadeiramente, com entendimento e não pela emoção, embriagado, perdendo a razão. Deus quer ser reconhecido pela sua criatura, a quem Ele deu a consciência para entender o certo e o errado. Esse Deus soberano que é um ser invisível, através de Jesus, diz a palavra de Deus, Ele reconcilia o mundo consigo mesmo. O próprio Deus reconciliando a criatura perdida com Ele através de Cristo. Esse que Ele enviou à terra, que recebeu toda a autoridade, que recebeu todo o poder, que recebeu toda a majestade,
para que todos os que estão no céu e na terra louvem, adorem, reconheçam que Ele é o Senhor. O próprio Pai derramou a sua glória no Filho e toda a sua divindade habitando no Filho, que é a imagem expressa do Deus invisível na forma matéria humana, naquele homem chamado Jesus, Yeshua. Aleluia! O Cristo, o Messias, aquele que nasceu em Jerusalém, em Israel, há mais de 2000 anos atrás, do ventre de Maria, era a plenitude da divindade habitando nele. Não foi um ser humano qualquer, não foi um homem qualquer como nasce o homem neste mundo. Ali foi o próprio Deus, criou aquele corpo, fez germinar no ventre de Maria um óvulo, o espermatozoide, fecundou no óvulo de Maria. Foi Deus do céu, não foi através de relação de José com Maria, que era o esposo de Maria. José teve sua vida conjugal com Maria, mas depois que Jesus nasceu, porque a promessa era que o Messias seria nascido de uma virgem, porque ele em tudo tem a preeminência, Jesus em tudo tem a soberania. E agora nasce aquele que Deus prometeu ao povo de Israel, que iria libertar aquele povo, e não só o povo de Israel, mas iria libertar o mundo do seu pecado. Ia libertar o mundo, a humanidade, da condenação. Quando fala do pecado, aí você pode entender que é condenação, juízo eterno, que o homem está sentenciado a receber por causa do pecado. Deus, através de Cristo, envia Cristo com uma finalidade: morrer. Porque isso era o sacrifício de Deus para salvar o homem, era a obra de Deus em resgate do homem. Através de Cristo, não é pela obra do homem que o homem se salva, não é pela caridade do homem, não é por nenhum mérito humano. Foi Deus quem preparou a obra para salvar o homem. O homem é salvo pela obra, mas não é a obra dele, é a obra de Deus que operou em favor da humanidade. E a humanidade tem que crer por fé para alcançar a graça de Deus, deste benefício através da obra de Cristo. Por fé você é agraciado, pela graça sois salvo, mediante a fé. Ei, e esta fé não vem de você. Esta fé só pode ser gerada no seu coração se você der ouvido à palavra de Deus, porque a fé, ela é pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir pela palavra de Deus. Você tem que ouvir, mas ouvir pela palavra, a orientação pela palavra, a direção pela palavra, a verdade de Deus pela palavra, e não é pela boca de homem, não é por religião, não é por nenhuma instituição, é pela palavra de Deus, que gera a fé de Deus no coração do homem pecador, para que ele receba o dom gratuito de Deus. E essa palavra Deus, ele providencia para o homem ouvir. Todos vão ser advertido com a verdade de Deus, pois a causa da condenação é porque ouviram a verdade e não aceitaram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade e não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso que serão julgados e condenados. Assim está escrito em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. E agora Deus, esse ser glorioso, o Espírito que ninguém nunca viu, ele se faz visto, ele se faz conhecer através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, ele se faz conhecer, ele se manifesta, diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E esse verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E diz o texto lá em Efésios, Filipenses capítulo 2, aliás, versículo 6. Diz a palavra de Deus: sendo ele, Jesus, em forma de Deus, tendo a natureza divina, não teve por usurpação continuar com essa natureza, mas ele se dispôs, ele abriu mão, tornou-se homem, recebeu a natureza humana, para que ele, na natureza humana, ele pudesse oferecer o pecado pela humanidade, porque como o homem pecou, é o homem que tem que se reconciliar. Mas como poderia o homem se reconciliar com Deus, que todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus? Não tinha nenhum justo sequer na face da terra, não tinha nenhum incento de pecado, e o homem, ele tinha que se justificar diante de Deus. Não eram os anjos, não era nenhuma criatura espiritual que iria justificar o homem do seu pecado, era o homem mesmo que tinha que se justificar. Mas como isso poderia ser se todos estavam condenados? Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos, sem exceção, todos pecaram. A consequência da condenação é por causa do pecado, e todos são pecadores. Por isso que Jesus veio ao mundo, por isso que Deus tomou a forma humana, por isso que Cristo foi à cruz do Calvário, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só de Israel, mas tira o pecado da humanidade. Por Ele nós somos justificados de nosso pecado. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Ele cumpriu, Ele pagou, Ele trouxe a Deus o sacrifício perfeito para resgatar o homem e o homem ser aceito por Deus através de Cristo. Sem Cristo ninguém terá a Deus. João 3:36. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida, mas a ira de Deus para sempre é o que esse vai receber. É muito sério o que nós fazemos aqui. É muito sério a mensagem do Evangelho. Eu fico triste quando vejo as pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, não informando o povo dessa verdade, levando o povo a viver fábulas e fantasias, somente tendo emoção, embriagando-se com a situação sem entendimento, vivendo uma vida de sacrifício, de ritual religiosa vã, que não vai lhe levar a Deus. Eu fico triste quando vejo as pessoas dizendo que estão servindo a Deus, sem conhecimento de Deus, estão cada dia mais longe de Deus, dentro das suas religiões, porque elas não querem olhar a verdade, elas não estão interessadas em ouvir a verdade, elas querem, as pessoas preferem viver defendendo e praticando a sua religiosidade, a sua vida religiosa, as suas devoções, suas obrigações, suas tarefas, porque isso lhe faz ser merecedora. Elas entendem que são merecedoras de Deus, porque elas cumprem as ordenanças de sua religião. E infelizmente, com isso, continuam perdidas e cada dia mais se afastando de Deus, dentro de suas religiões, dentro das suas reuniões, dizendo que estão adorando a Deus. Porque o próprio Jesus, ele advertiu um povo sobre essa realidade, que pensavam que estavam adorando e servindo a Deus. Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas é da boca para fora, é uma adoração vã, não está servindo de nada, porque eles estão fazendo tudo isso, não pela direção de Deus, mas através do preceito dos homens e não de Deus. É o que hoje o povo vive dentro de suas religiões, é o que hoje o povo pratica nas suas religiões, é o que hoje o povo vive como caminho de Deus nas suas religiões. É a fé que o povo tem em Deus dentro da sua religião, que são preceitos de homens e não dirigida, conduzida pela palavra de Deus. E esse é o trabalho que nós fazemos aqui toda sexta-feira, é transmitir a verdade de Deus para você ter o conhecimento e o entendimento, com a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples. Jesus é o amor de Deus para você. Agora escute uma coisa: se você receber
Jesus, você está recebendo o amor de Deus. Presta atenção agora. Se você negar a Cristo, você está negando o amor de Deus. Você está negando o perdão de Deus. Você está negando a salvação de Deus. Você está negando a vida com Deus. Porque nenhum homem na terra, nenhum líder religioso, nenhum profeta do Velho Testamento ou nenhum apóstolo do Novo Testamento tinha, nem tem e nunca terá a autoridade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum homem já nascido de mulher ou que venha nascer tinha e nem tem autoridade para dizer: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum homem na face da terra, seja ele quem for, a maior sabedoria, tenha o maior tesouro, tenha a maior popularidade, tenha o que tiver neste mundo, tinha ou tem autoridade para dizer o que Jesus disse: eu sou. Eu sou. Ah, mas fulano é poderoso, ele diz: eu sou. Ah, mas fulano tem autoridade, ele diz: eu sou. Tem alguém poderoso, mas eu tenho a maior autoridade. Jesus é o eu sou. Os judeus não entenderam isso. Os judeus até hoje continuam perdidos de Deus, porque negaram a Cristo, negaram aquele que o Pai enviou na promessa do Velho Testamento. Foi enviado aonde começou a dispensação do Novo Testamento, a dispensação da graça, aonde o homem chega a Deus não é pelo sacrifício de carneiro, aonde o homem chega a Deus não é através de religião, aonde o homem chega a Deus não é através de sacerdote, aonde o homem chega a Deus através de Cristo, pela graça, pela fé em Jesus. Os judeus não quiseram entender isso, até hoje vivem na lei. Até hoje vive com o entendimento da lei, esperando o Messias. E o Messias já veio. Yahshua, Yeshua, o Cristo enviado de Deus para o povo de Israel e para a humanidade. Ele já veio, morreu e ressuscitou, mas continua operando no meio da humanidade, porque Ele é Deus e Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por isso que nós não tememos e nem tenho medo de dizer: Jesus é o meu Deus, Ele é um Deus vivo, Ele está comigo para me livrar de todo o mal que o homem tente contra mim. De quem eu temerei? A quem eu recearei? Se o Senhor está comigo. Sabe por que Ele está comigo? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está comigo aqui no Brasil, no bode. Ele está com o irmão lá na China, no Japão, aonde tem um crente em Jesus, que recebeu o amor de Deus, se convertendo a Jesus. Jesus está com ele. Mas, irmão Hélito, como é que pode? Jesus está aqui e no Japão. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. O atributo da onipresença só a Deus pertence. O anjo, essa criatura espiritual, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todo canto ao mesmo tempo. Nem o próprio Satanás é onipresente. Ele não pode estar em todo canto ao mesmo tempo. Esse atributo só a Deus pertence. E Jesus é Deus. Jesus disse aos seus discípulos: estareis convosco todos os dias. Aonde tiver um discípulo de Cristo, Jesus está com ele. Sabe por quê? Porque Ele é onipresente. Ele não é só onipresente não, Ele também é onipotente. Tudo Ele pode. Operando Ele, quem é que pode impedir o agir dEle? Santo, entidade, anjo, seja lá quem for Deus que o mundo clama, está clamando em vão. Já pensou? Escuta uma coisa, para você abrir o seu entendimento e receber conhecimento, como é que pode? Só as pessoas que não entendem. A criatura não é Deus. A criatura é limitada ao tempo, à circunstância
e a situação. Aí a pessoa acredita que tem uma pessoa que morreu e eles são ensinados que é santo e faz milagre, estão clamando a ele. Como é que ele pode ouvir você e milhares de pessoas no mundo inteiro? Mesmo que ele tivesse vivo, ele não podia te ouvir porque ele não é onipresente. E ele morto não pode também porque ele não está aqui. E ele não é Deus para contemplar você. Ele não é onisciente para ver você, o seu pedido, a sua petição. Esse atributo só a Deus pertence. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Você mesmo sem falar, Deus conhece o teu choro na tua alma. Deus conhece a necessidade do teu espírito. Deus conhece o teu pensamento, porque a Deus pertence esse atributo da onisciência. Portanto, meus amigos, não é criticando nem tampouco zombando, mas uma pessoa que acredita que um homem, depois de morto, aonde a religião faz dele santo, ele pode ouvir alguém e operar milagre, e socorrer, e dar paz na alma. Isso é o que o diabo faz com o ser humano. Ele cega o entendimento para o homem viver o irracional. Ainda que Pedro estivesse vivo, Pedro não podia socorrer todos os seres humanos e nem ouvir. No muito, se ele pudesse ouvir, era um ou dois se estivesse junto dele. Mas ele não poderia ouvir e nem socorrer ninguém, porque Pedro, Paulo, Maria, João, seja qual for o homem, o santo, seja qual for o anjo, seja qual for a entidade, seja qual for o espírito, eles são criaturas. Criaturas não têm o atributo divino. Só quem tem o poder, a onisciência, a onipotência, a onipresença é Deus. Então Jesus, Ele é digno de ser clamado e adorado. Ele te contempla. Ele ouve o teu clamor. Ele tem o poder para te socorrer. Ainda que o perigo esteja grande, ainda que o problema esteja impossível, Ele tem o poder para operar o impossível na vida de quem crê nele. Por isso que Paulo chega numa cidade e Paulo diz: há um povo que vivia dentro de um conceito errôneo, entendendo errado e clamando a deuses que eram feitos forma de imagem de escultura. E Paulo diz: esses que são feitos por mãos, esses não podem ouvir. Paulo chega numa cidade lá em Atenas e diz assim: o Deus que eu sirvo, Ele é invisível, não se pode vê-lo com a visão óptica, tem que ver por fé. Sem fé é impossível viver com Deus em comunhão, agradando a Ele. Tem que ter fé. Não é por vista, é por fé. Paulo diz: esse Deus que eu sirvo, invisível, Ele não é feito por mãos de homens, nem tampouco Ele habita em templos feitos por homens, nem tampouco Ele é servido por homens, porque é Ele mesmo quem dá a tudo a todos, a vida, a respiração e todas as coisas que nós precisamos. Quem dá é Deus. Esse Deus que eu sirvo, estou aqui pregando a vocês. Paulo fala isso, Atos dos Apóstolos 17, 24 e o 25. Paulo está pregando Jesus, aquele povo. E Paulo diz: olha, se convertam destes caminhos, desse entendimento, porque vocês estão ouvindo a verdade. Se convertam, porque esse Deus que eu prego, Ele também determinou um dia em que com justiça vai julgar toda a humanidade. E isso deu certeza, ressuscitando aquele que morreu dentre os mortos, Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Aí alguém diz assim: não, mas não foi só Jesus que ressuscitou. Lázaro ressuscitou também. O filho da viúva também ressuscitou. A filha de Jairo também ressuscitou. Mas a diferença
é que Jesus ressuscitou em glória para nunca mais morrer como homem. E todos os que ressuscitaram, Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva, Lázaro, tornaram a morrer de novo. Porque a ressurreição desses não foi uma ressurreição glorificada. Porque a ressurreição glorificada se dará para os que morreram em Cristo. Os corpos ressuscitarão glorificados para se unirem aos seus espíritos e herdar a vida eterna com Deus lá nos céus, não aqui na terra. Então nesta noite, Jesus é a tua esperança. Jesus é a imagem expressa do Deus invisível. Você nunca viu, nenhum homem nunca viu Deus. Ele se fez conhecer através de Jesus. Agora me reporto ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4 em diante, quando o apóstolo chega e diz assim a Jesus: Senhor, nós queremos ver o Pai. Mostra o Pai para nós, isso basta. Senhor, nós queremos ver aquele que libertou o povo do Egito. Senhor, nós queremos ver aquele que abriu o mar vermelho. Aleluias. Não sei se foi Filipe ou foi Tomé. Chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E isto basta. Foi Filipe. Jesus chega para ele e diz: Filipe, aleluia, estou há tanto tempo convosco e vocês ainda dizem: mostra o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Deus que libertou o povo do Egito, o eu sou, ele estava ali diante dos apóstolos na pessoa de Cristo Jesus, porque é a imagem exclusiva do Deus invisível, a plenitude habitando em Cristo. Jesus é Deus, Jesus é Deus, através daquele homem que Deus trouxe a existência ao mundo com aquele corpo que ele gerou do ventre de Maria, que deu o nome de Jesus. Ele ali, habitando naquele corpo, era o próprio Deus. Através dele, o homem tem o caminho aberto, tem o meio de reconciliar-se com Deus, tem o meio de encontrar o perdão de Deus através de Jesus, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus perdoa pecado porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Alguém questionou ele dizendo: ei, quem é que pode perdoar pecado se não só Deus? E os judeus estavam certos. O erro dos judeus é negar Jesus. Mas os judeus é um povo que adora a Deus verdadeiramente, mas perderam o entendimento. Mas eles são zelosos de Deus. Só que os judeus não aceitaram Cristo, porque não foi como eles queriam que o Messias viesse. Eles queriam que o Messias viesse da linhagem de Davi, como tinha que ser, mas Jesus era da linhagem de Davi. Mas eles queriam que o Messias viesse em um cavalo branco de rei, com um exército forte, com escudos e espada, em cavalos de guerra, como Davi era um rei que tinha muitas vitórias com o seu exército. Eles queriam que o Messias viesse assim. Aí Jesus vem montado no jumento. Olha o exército de Jesus. Um bocado de pobre, um bocado de gente simples, um bocado de gente humilde, com a mão balançando um galho de planta e dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Eita Deus tremendo, glória a Jesus. Ele veio simples, ele veio humilde, sendo rico se fez pobre, para nos enriquecer com a sua vida. Pobre, ele nos trouxe a riqueza. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo poderoso, eterno, ele se deixou morrer, para através da morte dele, dar vida ao mundo, dar vida a todos que nele crê. Jesus disse: ei, ninguém tira a minha vida, eu é que dou, é eu que me deixo, é eu que me entrego em amor de você, Beto, João, Cláudia, Maria, Josefa, Severino.
a vida dele por você, meu irmão que está ouvindo, por você, minha irmã, por você, meu vizinho, por você, minha vizinha. Não importa qual é a tua religião, a tua devoção, a tua adoração. Louva Jesus, adora Jesus, seja grato, seja devoto, praticante do amor, da vida, de devoção a Cristo, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele que mostrou o amor dele por você, Ele que morreu, Ele que se humilhou, Ele que se sacrificou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele, Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi por Jesus. Não foi por Pedro, Paulo, Maria, não foi por igreja evangélica, não foi por homem, não foi por líder, não foi por obra de caridade, não foi por karma, não foi por nenhuma instituição religiosa. Jesus, Jesus, Jesus. E o povo hoje sendo devoto à religião, sendo devoto a homem dentro de religião. Nossa devoção, nossa idolatria, nossa adoração, nossa vida de amor tem que ser a Cristo Jesus, o nosso Senhor, Yahshua, Yeshua, Jesus, o Messias. A Ele devemos adorar. Você pode até viver, usufruir, possuir, se alegrar, sorrir neste mundo sem Jesus, mas vai ser terrível você depois da morte sem Cristo. Vai ser terrível o seu destino, vai ser terrível a sua eternidade. Ainda que você esteja crendo em todo o sacrifício que você faz dentro da sua religião, ainda que você esteja crendo que vai chegar a Deus com toda a sua devoção, vivendo a doutrina, sendo instruído nela, praticando o credo, os dogmas da tua religião, ainda que você acredite nisso, mas você vai se decepcionar quando findar o labor desta vida e a morte ao teu lado chegar, quando a tua alma seguir ao destino eterno. Sem Jesus, meu amigo, sem Jesus não há salvação, não há alegria, não há descanso na alma, não há paz, não há vida em abundância. Sem Jesus, o que resta para o homem é sofrer a ira, o juízo de Deus, que será sem misericórdia. Sem Jesus, todos vão receber esta palavra que é profética, que Jesus falou lá em Mateus 25. Jesus disse assim: os que estiverem, Mateus capítulo 25, eu vou ler aqui esse texto para vocês, versículo 41, Jesus diz assim, isso aqui é a palavra de Deus, revelado que vai acontecer no futuro. Quem crê será bem-aventurado e será salvo, mas quem não crê, infelizmente, vai se decepcionar e vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Olha, escuta o que Jesus diz. Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse texto aqui, você não precisa ser um teólogo para entender. Esse texto aqui não precisa de nenhuma exegese para entender. Esse texto aqui é literal. O que Jesus está falando aqui é o que vai ser. Ele está aqui falando aqui, isso é uma palavra profética, ao que ele vai dizer no dia do juízo, que ele é quem vai julgar, ele é o justo juiz. Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda. Agora eu vou te explicar o que significa a esquerda em relação ao contexto aqui que Jesus está falando, tá? Porque alguém pode até levar para o lado político, a esquerda, a direita. A esquerda aqui, em relação, no contexto aqui que Jesus falou, são aqueles
que não deram ouvido à palavra de Deus, desprezaram, não andaram por ela, não se importaram dela, não tiveram nenhuma atenção à palavra, antes continuaram na sua soberba, arrogância, na sua prepotência, no seu atrevimento, nos seus deboches, na sua incredulidade, permaneceram na sua incredulidade e não creram na palavra. Esses são que vão estar à esquerda, os que não se converteram a Deus através de Cristo. Porque, para a gente entender aqui, Jesus foi crucificado diante de 2 ladrões. Todos 2 eram malfeitor. Todos 2 estavam ali para receber a condenação pelo seu feito. Todos 2 estavam ali para receber o salário do pecado, que é a morte, a condenação. Tanto a morte do corpo, quanto a condenação. É a recompensa do pecado. E diz a Bíblia que o que estava à esquerda zombou, blasfemou, debochou de Jesus, não deu crédito à palavra, não se preocupou com a sua eternidade, não deu nenhuma importância. Antes continuou na sua incredulidade, soberba, arrogância e deboche. Aí diz a Bíblia que o da direita repreende o da esquerda, dizendo assim: rapaz, tu não teme a Deus nessa situação que estamos? Nós estamos aqui porque merecemos. Este homem não. Este homem é um justo. Nós estamos aqui e vamos receber a consequência do pecado porque merecemos, porque o homem vai para o inferno. Não é decreto de Deus incondicional, é por causa do seu pecado, a sua obra. Mas aquele homem, naquele momento, ladrão da direita, ele teve um ato de consciência. Ele caiu em si, mesmo naquele momento final da vida dele. Ele caiu em si e ele reconheceu Jesus. E ele entendeu que Jesus poderia socorrê-lo na sua alma. Quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí a gente vê que quando o homem diz Senhor, é porque ele reconheceu Jesus como Senhor. Quando ele diz lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque ele reconheceu que há um lugar glorioso onde Jesus é o rei e que todo aquele que estiver em Cristo vai reinar com ele na eternidade. Então o ladrão da direita, ele se converteu, ele se arrependeu, ele teve um ato de consciência e reconheceu sua miséria e reconheceu que Jesus poderia salvá-lo. Mas o da esquerda não, morreu sem salvação, porque continuou na sua incredulidade, desprezando a verdade e não reconheceu Jesus. Então os da esquerda representam aqueles que vão receber o juízo eterno. Jesus diz: aos que estiverem à minha esquerda, eu vou dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque vão receber a maldição de Deus. E estes vão para onde? Vão ficar extintos, vão ficar inconscientes, vão deixar de existir. Ei, existe um lugar de glória, um lugar de paz, um lugar de vida abundante lá nos céus, que Deus criou para todo aquele que crê em Jesus. Mas você também tem que ser advertido da verdade. Também existe um lugar de vergonha, de desprezo eterno, de juízo de Deus, de ira de Deus, que Deus preparou para todo aquele que não recebeu o amor dele para se salvar. Este lugar chamado lago de fogo que arde como enxofre e enxofre, fogo e enxofre, é um lugar eterno preparado. Jesus apenas usou uma simbologia para denotar, para mostrar o terrível, o medonho ignífero que é este lugar. Jesus usou esta simbologia, lago de fogo, fazendo referência de um lixão que havia lá na cidade de Jerusalém.
Jesus, ele diz, e estes irão para este lugar. Olha como ele diz aqui, irão estes para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Escute uma coisa, esse lugar Deus preparou, foi Deus quem preparou esse lugar, mas não foi para o homem. Aqui nós temos o conhecimento dessa verdade, não há nenhuma exegese que possa contrariar o que Jesus disse aqui. Jesus disse que o inferno, esse local de punição eterna, não foi preparado para o homem. Deus não preparou esse lugar para o homem. Jesus diz que esse lugar, que o povo não crê, muitos zombam, muitos debocham, muitos ignoram essa realidade. Assim como você tem que crer que existe o céu, você também tem que crer que existe o inferno. Porque o motivo de eu me converter a Jesus para ir para o céu é para não ir para o inferno. Se eu não tiver essa consciência, então para que eu vou precisar de Jesus? Para que eu quero Jesus, se não for para salvar a minha alma? Porque neste mundo sem Jesus, o cara vai ter dinheiro, vai ter condições, vai prosperar. Sem Jesus, você vai sorrir, vai se alegrar neste mundo, vai viver todo o prazer. Ei! Mas é aí que entra a nossa necessidade de Jesus, a importância de você crer em Jesus. É para que quando a sua alma sair daqui, deste mundo, com a morte do corpo, você encontre salvação para ela, que ela não siga para este lugar de tormento e sofrimento eterno. O inferno está preparado para todo aquele que rejeita o amor de Deus, que desprezam o convite de Deus para receber o seu perdão através de Cristo. Através de Cristo. E o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem vai para lá porque Satanás, como ele sofreu a condenação de Deus por causa do seu pecado, da sua rebelião contra Deus, ele agora influenciou o homem para se rebelar contra Deus. E o homem, seguindo a influência de Satanás, se rebelando contra Deus, também sofreu o mesmo juízo que Satanás recebeu. Só que o diabo já está julgado e condenado, e para ele não há mais oportunidade, nem há meio, nem chance para ele sair desta condenação. O homem também entrou em condenação, está julgado e condenado, mas para o homem Deus abriu uma porta, Deus estabeleceu um meio e colocou um caminho para o homem ser livre e voltar deste destino e sair desta situação. Pelo amor, pela graça, pela misericórdia dele, pelo homem, ele abriu este caminho, deu ao homem esta oportunidade, não por merecimento, mas pelo amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a graça de Deus se há manifestado no mundo, trazendo salvação a todos os homens. Todos que nele crê não será condenado, mas quem não crer, as pessoas precisam ouvir isso. Todos que nele crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado. Vamos de hino, vamos de louvor nesta noite. Programação aqui, o objetivo é esse. É palavra, é instrução, é abrir o seu entendimento, esclarecendo você com a verdade de Deus, para que você conheça ela e seja liberta enquanto ainda há tempo. Vamos de hino, vamos de louvor. A voz da palavra de Deus, 8h05 em nossa comunidade do Bode. Escuta esse hino aí. Aconteceu. É isso que nós estamos pregando aqui. O que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A programação que leva a luz e entendimento aos que ouvem. A voz da palavra de Deus.
Aconteceu. Um homem sem pecados por mim morreu. Ele deu a sua vida numa rude cruz pra salvar-me dos pecados com amor. Aconteceu. Depois de sua morte ele ressuscitou. E hoje ainda é presente todo o seu amor. E todos nele quer ser o Senhor.